Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, OTP. No vídeo passado, eu ia comentar sobre as competências gerais da BNCC, mas optei por dividir em dois vídeos. Então, se você puder me acompanhar, abra na aula 14, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Competências Gerais. Me acompanhe pela apostila que fica mais fácil você entender. Eu lhes expliquei no vídeo anterior sobre o que é BNCC, o que é Referencial Curricular Paranaense e como os documentos do trabalho pedagógico, que norteiam o trabalho pedagógico, como esses documentos estão estruturados no dia a dia da escola. Então eu creio que esse vai ser o último vídeo em que o assunto será documentos orientadores. A partir de então, iremos trabalhar a questão da avaliação em seus diferentes aspectos. Bom, sem mais delongas, vamos lá? A BNCC do Ensino Fundamental e Educação Infantil, ela está baseada em 10 competências gerais. O que são essas competências? São saberes, conhecimentos, habilidades, aí é mais uma questão de nomenclatura mesmo, que definem o que o aluno tem que ter quando ele passar por esse ciclo estudantil. Que tipo de aluno, que tipo de habilidade eu quero desenvolver no meu aluno? E aí foi feita consulta, né? Não sei se essa consulta foi levada a sério, mas ela foi feita. Não sei se eles realmente tomaram conhecimento das nossas contribuições. Todavia, eles abriram para consulta para determinar que tipo de aluno queremos formar. E assim foram cunhadas 10 competências gerais. Cada disciplina, que agora passa a ser chamado componente curricular, então não é a disciplina de matemática, é o componente curricular de matemática. Cada componente desse tem as suas competências específicas, que são, como o nome diz, particulares de cada ciência. Por exemplo, uma competência da história, específica da história, compreender como se deu os processos de luta entre a situação tal e a situação Y, da matemática, diferenciar grandezas e medidas, enfim, cada eixo curricular tem as suas especificidades e que são competências específicas, como o nome já diz, competências próprias de cada disciplina. Mas, além desses componentes, existem as competências gerais, que são comuns a todos os demais. Vamos lá, eu vou ler com vocês, comentar brevemente algumas dessas competências. Vou comentar as 10. A primeira ali, na página 1, conhecimento, né? O que é? Valorizar ou utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para entender e compreender a realidade. Então, essa competência, você percebe que você estuda várias disciplinas que são fragmentadas para que você tenha acesso a um mínimo de conhecimento e possa compreender o mundo que você está vivendo. Primeira competência, conhecimento. Pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual, utilizar as ciências como criticidade, investigar causas, elaborar teses, construir coisas que não existem ainda. Tudo isso faz parte dos objetivos da escola. Repertório cultural, ser capaz de reconhecer a diversidade cultural, de aprender com a outra cultura, de respeitar a outra cultura. Cada vez que você conhece uma nova cultura, você amplia seu conhecimento. Por que as famílias de posses sempre enviam o filho para ir passar não sei quanto tempo na Europa, para ir para a África? Porque uma nova cultura te abre o horizonte, né? Nós estamos enxergando por um buraco de uma fechadura. Quando você vê uma cultura, poderia ser assim? Não sabia que o mundo poderia ser desse jeito. Então, o repertório cultural também é fundamental. Comunicação, utilizar diferentes linguagens, linguagem musical, linguagem falada, linguagem escrita, ser capaz de se expressar tanto em língua formal como compreender a linguagem informal, tudo isso é comunicação. Cultura digital, não preciso nem falar sobre isso, né? Aprender a utilizar ferramentas de modo crítico, saber fazer uma pesquisa, saber se posicionar, tudo isso faz parte da cultura digital. Trabalho e projeto de vida.
Isso aqui é apropriar de conhecimento e experiência, definir o que você quer para a sua vida, ser capaz de lidar com as circunstâncias, ser capaz de continuar vivendo, né, num mundo caótico, buscar ali o que te motiva, o que te chama a atenção. Tudo isso faz parte do trabalho e projeto de vida. Ajudar a pessoa a ter responsabilidade, desenvolver autonomia. A argumentação está sempre presente. Você ser capaz não só de convencer os outros, mas de ser convencido também pelos outros, né? Ser capaz de um consumo ético, de ter responsabilidade, de negociar ideias, de defender ideias, de se unir, de conversar, de estar em grupo, propor soluções coletivas. Autoconhecimento e autocuidado é a oitava, né? Conhecer a si mesmo, ver o que você é, o que te motiva também. Essas competências, umas estão ligadas com as outras, vocês já perceberam isso? Empatia e cooperação, exercitar o respeito, exercitar o humanismo, a humanidade, por assim dizer, combater o preconceito, respeitar a diversidade, responsabilidade e cidadania. Aqui é você agir pensando na coletividade, na responsabilidade, tomar decisões com base em princípios éticos, não em egoísmo. Você não vai fazer algo porque te faz bem, você vai pensar no outro também. Então essas são as 10 competências gerais que devem estar presentes em todos os documentos das escolas. Todo o PPP precisa atentar para essas 10 competências. Por exemplo, lá no marco conceitual, tem lá a definição de ser humano que eu quero formar. A minha definição de ser humano vai ter que conter essas competências. Não tem como eu fazer uma definição de ser humano sem eu colocar essas competências da BNCC. Fica claro isso para vocês? Elas têm que estar presentes. E não só de modo... Aqui, quando eu falo em questão de teórico, parece que eu só vou colocar no documento. Tentar colocar isso na prática. Como que você, professor, coloca isso na prática? Pense assim, um aluno vem te procurar, você vai ser arrogante? Você vai ser extremamente agressivo com esse aluno? Você vai orientá-lo? Como que você vai fazer? Você, como professor, é capaz de se colocar no lugar do aluno diante de uma situação? Ou você é a autoridade intocável ali, que o aluno não pode abrir a boca? Professor, minha avó morreu ontem, então nós fomos no velório dela, voltamos super tarde. Tem como eu entregar esse trabalho tal dia? Não, o prazo é esse, tá? O prazo era dia 10, não tem nada a ver com o problema de sua avó. Então são questões que você tem que analisar, né? Temos que ser humanos. No nosso trabalho no dia a dia, com teus colegas, você é aluno de formação docente, aluna de formação, pensar como você está lidando com o outro, como que você está conversando com o outro, se o que você está fazendo é agradável, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do professor dando aula para vocês também, né? Porque parece que só o professor é culpado de tudo, mas não é só. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou ajudando em alguma coisa? Será que a minha fala vai contribuir para o ambiente coletivo ou vai apenas perturbar? Então são essas questões que essas competências aqui trabalham. Será que eu posso orientar uma amiga em dificuldade? Ou a minha fala vai ser uma fala venenosa que vai apenas perturbar aquilo que já está perturbado? Então, por gentileza, é necessário prestar atenção nessas competências. Bom, cada estado tem que seguir essas competências. Aqui tem um esqueminha para vocês ver como que funciona, né? Então, eu fecho assim, dessas competências gerais. Próxima aula, eu falarei a respeito da avaliação.